eu gostaria de fazer um parêntese, né, no nosso estudo de Romanos, e hoje a tratar de um assunto que eu acredito que é de suma importância para a igreja, até para o mundo mesmo, que é a família. Esse mês é considerado o mês da família nas igrejas até mundiais, evangélicas, né? E nós assim achamos por bem hoje tratar sobre família. Eu até pedi que a classe dos adolescentes e dos jovenzinhos, né, ficassem também, porque é um assunto que eu acredito que é de interesse de toda a igreja. Eu gostaria de fazer uma leitura. Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 24. Josué, capítulo 24. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Josué, capítulo 24. Iniciando no verso 1, eu vou fazer a leitura e no final nós faremos uma breve oração, até o final do verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Israel dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos livrei e tirei de lá. Tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e cavaleiros até ao mar vermelho, e clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, e ele teve que vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como aos 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor,
e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Eu, diz Samuel, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, essa beleza, Pai, de relato aqui dos feitos do Senhor para o teu povo. Muito obrigado porque essa tua palavra, ela continua sendo viva, fiel, verdadeira, e o Senhor continua fazendo isso com o teu povo, Pai. Povo que o Senhor mesmo escolheu, tirou da escravidão do pecado, nos deu uma nova vida, uma nova expectativa e uma nova mesmo futuro glorioso. Mas, Pai, o Senhor nos ensina a tomarmos uma resolução até nesse dia. E aqui, como Samuel disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nessa manhã, Pai, seja mesmo o propósito de cada família, de cada cabeça de família nessa manhã. Abençoa a tua palavra nas classes e nos ajuda aqui, Senhor, a realmente entregar a tua palavra. Nos livra de erro, de coisas de homem, mas que o teu nome seja engrandecido, exaltado e glorificado. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. O tempo é curto, né? Eu vou tentar resumir da melhor forma, aproveitando essa oportunidade. Mas a família, ela é uma instituição divina. É obra da criação de Deus. Jesus, quando estava aqui nesse mundo, nessa terra, no capítulo 19, em que nós estávamos mostrando, no verso 4, ele diz assim: não tendes lido que o Criador, desde o princípio os fez homem e mulher? Deus só fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua esposa, a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, né? O casal, essa união de um homem com uma mulher. Esse é o casal, a família de Deus. Portanto, diz Deus, na pessoa de Jesus, o que Deus uniu, que Deus ajuntou, não separe o homem, a família, né? E o fruto dessa união são os filhos. Nós mencionamos o Salmo 127, 3, né? Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Essa é, biblicamente, realmente, né, verdadeiramente, a concepção divina de família. Um homem, uma mulher que se unem com a bênção de Deus para procriar, né? Para mesmo constituir uma família que passa a ser completa, né? Através da união e da constituição assim de filhos. E, amados, essa é a verdade bíblica. É a voz de Deus que fala isso, né? E nós hoje vivemos tempos difíceis, e os inimigos de Deus, escute bem, os inimigos de Deus, eles estão atacando, né, ferozmente essa instituição, essa constituição divina, realmente que é a família, tentando mesmo destruir, denegrir
desacreditar, desrespeitar, difamar, né? Detonar e desconstruir essa bênção de Deus que é a família. Mas Deus deixou a sua igreja, né, como testemunha, e nós temos o dever, a obrigação e a responsabilidade de defender nessa família esses princípios divinos, resistir, fortalecer, porque sabemos que há inimigos poderosos, né? E é bem notório, amados irmãos, e essa responsabilidade, esse dever de resistir, de defender, é nosso, da igreja, não a igreja física, né? Mas da igreja de Deus e principalmente da família de Deus, a família que Deus mesmo instituiu nesse mundo. Sabe, amados, Deus nos deu, e agora tratando mesmo de família, deu ao homem, né, ao varão, ao cabeça, a autoridade, nos deu a responsabilidade de ser a liderança espiritual, de governar, né, essa família, de exercer plenamente o domínio e o governo sobre essa instituição que Ele mesmo assim constituiu. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 e nós vamos, né, falar aquilo que Deus diz. E aqui não é nada contra mulher, né? Porque nós sabemos, e eu vou mostrar que no mundo, um dos inimigos de Deus chama-se movimento feminista, né? Que quer destruir, desintegrar, faz parte desse movimento. Muito pelo contrário, eu amo as mulheres, são preciosidade de Deus, coisa maravilhosa que Deus fez para, junto com o homem, né, criar, auxiliar, grandes coisas tem uma mulher, e ela representa na sociedade diante de Deus. Não o que estão dizendo, que estão falando, mas olha o que Deus diz aqui em Gênesis 3,16. E a mulher, devido àquele ato de desobediência, que ambos caíram, a culpa não é só de Eva, né? Mas a culpa é de Adão. Deus chama ele à responsabilidade. A Bíblia diz que ela foi enganada pela serpente, a mulher, a Eva, caiu. Mas o homem também foi enganado, né? Porque ele deu ouvidos à sua mulher e caiu também. Deus chamou ele à responsabilidade. E diz aqui no verso 16, olha, a mulher diz: multiplicarei de sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, o que eu estou chamando aqui a atenção é de autoridade, é de hierarquia, não é de inferioridade, não, mas de direcionamento de Deus, uma verdadeira família ser feliz, não é? O homem é o responsável de governar, de gerenciar, de gerir esse casal, essa família. A ele foi dado por Deus essa responsabilidade, né? Então, diz aqui, a mulher vai ser gerida, né? Gerenciada pelo líder espiritual da sua casa, né? Veja 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 1, diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 11, 2. Muitos falam, né, que esse machista desse Paulo, né, esculhamba o Paulo e tal. Isso é coisa de menino, de neófito, né?
Mas diz aqui a palavra de Deus, 11:2: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo, escute bem, Jesus Cristo é o cabeça de todo homem, ou seja, quando fala de cabeça, é de autoridade, tá? É a autoridade de todo homem, e o cabeça da mulher, a autoridade sobre a mulher, sobre a família, é do homem. E Deus, o cabeça de Cristo, ou seja, Deus está acima de todos, ou seja, é hierarquia, autoridade, não é inferioridade, não. É harmonia, não é desigualdade, não entrem nessa onda, Não, muito pelo contrário, esse homem, ele tem responsabilidade sobre isso, por isso que Paulo chega em Efésios capítulo 5, olha o que ele diz aqui: a você, meu irmão, a eu, aos homens, nessa manhã, diz aqui, olha, verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Aí vem a pancada, Maridos, diz aqui, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, vai funcionar essa autoridade, essa responsabilidade que Deus deu, sendo tudo isso, mas o marido amando a vossa mulher, a vossa esposa, como Cristo também amou a igreja. E qual é esse tipo de amor? É um amor, nós estávamos vendo pela manhã, um amor sacrificial. Um amor mesmo que se entregou por ela. O verdadeiro amor, que se você quiser, está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, de 4 em diante. O que verdadeiramente é o amor, O amor sacrificial. Então cabe a esse homem, ao cabeça, a ter mesmo essa responsabilidade. Sim, com tudo isso vai gerar autoridade e sabe, irmãos, vai haver harmonia e é uma maravilha, desde que obedeçam realmente a palavra de Deus. E sabe, Josué sabia muito bem disso, Então ele reuniu todo o povo, mostrou quem era Deus, o que Deus fez na vida deles, e aí Josué tomou uma resolução, foi o que nós lemos lá, Josué capítulo 15, aliás, 24 e o verso 15, então vamos lá, Josué capítulo 24 e o versículo 15. Depois ele mostrar tudo o que Deus tinha feito ao seu povo, a libertação, a salvação, como homem de Deus, Ele diz aqui no verso 14: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Ele faz aqui um desafio. Hoje escolham, a quem vocês vão servir. Se vão servir ao Deus dos amorreus, ao Deus dos vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. E aí vem a resolução, irmãos, que eu queria mesmo que nós homens, os homens dessa igreja, os chefes de família, os cabeças, aquele a quem Deus deu autoridade, responsabilidade de exercer, de gerir a família, dizer assim, eu, e aí começa comigo, eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Que seja mesmo essa prioridade nas nossas vidas. Então, eu queria focar isso, né? Ao homem, ao varão, ao chefe de família, tomar essa resolução nessa manhã. Eu, primeiramente, e a minha casa serviremos ao Senhor. Como é que isso vai acontecer, né? É uma sequência lógica. Deus, ele é um Deus de lógica, né? Um Deus de sabedoria. Ou seja, nós temendo ao Senhor, diz aqui, né? Andando em integridade, andando em fidelidade. Ou seja, o homem, o marido, o pai, ele tem que ser mesmo o exemplo, ele tem que ser o padrão, ele tem que ser o modelo da minha família, o modelo de servo, de homem de Deus, que possa ser visto primeiramente pela minha esposa e pelos meus filhos, né? Essa resolução mesmo diante de Deus. A Bíblia mesmo mostra, né, que isso requer, irmão, sabe? A Bíblia fala de um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, é o nosso dia a dia. E ser pai, ser marido, ser esposo, ser chefe de família não é fácil, não. Requer muita responsabilidade, né? É muita coisa envolvida e temos que ter prioridade, temos que realmente tomar essa resolução. Irmãos, amados, e chamar mesmo a atenção, né, do homem, do varão, do marido, do chefe, do pai. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10 diz assim a palavra do Senhor. Versículo 18, Eclesiastes 10, 18. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Ou seja, duas palavras aqui que vai, né, desmoronar um teto, desabar um teto e até derrubar uma casa. Preguiça e frouxidão. Em relação às coisas de Deus, aqui está falando de uma coisa mesmo até natural, né? O homem, o chefe da casa, ele está vendo lá, né, uma goteira no teto, no forro e tal, pingando. Ele está vendo aqui todo dia, senta na cara dele, né? E ele não faz nada porque é um preguiçoso. Cabra preguiçoso, né? Tem preguiça. E o que vai acontecer? O teto, desaba, né? Diz mais: e pela frouxidão das mãos, goteja, né, toda a casa. Preguiça e frouxidão. E olhando para o lado espiritual, irmãos, a esse homem, né, preguiçoso, frouxo, não quer trazer a sua família para servir ao Senhor. Com preguiça, né? Eu trabalhei a semana toda e tal. Eu também trabalhei a semana toda. Eu trabalho todo dia, irmãos. Se tem uma pessoa que trabalha aqui, sou eu, né? Igual a vocês. Mas sabe, na minha vida cristã eu não aprendi a ter preguiça de trazer meus filhos para a casa de Deus. Fredinho, por isso que eu pedi para você ficar, meu filho. Os pais de jovens, né? Casais, traga. É longe, Fredinho, Dá trabalho, dá. Tem que acordar cedo, tem. Mas traga o Gabriel, né? Para a casa do Senhor. Tira a preguiça de lado. Quantas vezes, irmãos, eu estava com preguiça. Preguiça é da carne. E eu e minha mulher moramos, né, lá no Parque 10. E a igreja é aqui no Japim. Mas trazíamos nossos filhos.
desde pequeno, todos os trabalhos da igreja, começando no domingo, né? Escola dominical, ceia do Senhor. Trabalhávamos domingo à tarde em vários bairros, levávamos eles. À noite estávamos aqui. Segunda-feira tem o Clube Jesus Me Ama, para trazer aqui o seu filho. Terça-feira tem um estudo bíblico, que tem uma salinha para o teu filho. Quarta-feira tem os intermediários, a idade de 10 a 16 anos, até menos a gente vai trabalhando, né? Sexta-feira tem um culto de oração. Sábado tem trabalho específico, OANSE. À noite tem a mocidade e roda de novo, né? Ou seja, nenhum pai aqui tem desculpa, mas tem muita preguiça, né? Pais aqui desse bairro que não traz os seus filhos, porque eu sei. Eu converso com os professores, com os líderes, estou aqui todo dia, né? Para mim é uma vergonha, é preguiça, irmãos, frouxidão. Quantas vezes eu vim e fiquei com o meu carro aqui esperando, dar horário para os meus filhos, né? Pegava meus filhos já adolescentes no jovem, saía de casa e vinha. Depois não, os primos começaram a levar, né? Tá tudo aí. Às vezes chega pai comigo, pastor, meu filho não se adaptou aos jovens. A culpa é tua, tu nunca trouxesse eles para os jovens, né? Para o pai, estou falando com o pai. Para de preguiça, meu irmão, sinceramente. Deixa de ser frouxo. É sacrifício vivo, santo e que vai agradar a Deus. A recompensa você vai ver. As promessas de Deus são fiéis e são verdadeiras, né? Agora, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. E eu vou falar de 3V, né? Na criação dos filhos. De 3V. Diz aqui, Efésios capítulo 6, deu puxão de orelha em mim, né? Nos pais, mostrando a responsabilidade. Eu, Herbert, eu que tenho que ser o responsável, o líder espiritual da minha família. Não transfira a sua esposa, não. Ela é tua auxiliadora, mas muito pai está transferindo, né, aquilo que ele tem que fazer para sua mulher. Preguiçoso e frouxo. Mas diz aqui, Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. No texto original, em grego, essa palavra pais aqui é pai, é father, é pater, é o homem, é o cabeça, né? Mas na tradução colocaram aqui aos pais, mas tudo bem, mas é pai, viu? Criai o seu filho, diz aqui, criai os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas sabe, esses 3V, irmãos, eu vou resumir devido ao tempo, né? Que faz parte da criação. Aqui tem 2, né? Diz aqui, olha, criai-os. Vem a mãe como auxiliadora, como tudo, mas é o pai, viu? Que vai fazer, que vai dar as regras, que vai definir, tudo isso. Diz aqui, olha, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. São 2 coisas distintas aqui. A disciplina é realmente a punição, viu? É castigo, é correção, é treinamento, que eu vou chamar de a vara de Deus. Eu pedi para ficar aqui, jovenzinhos, porque existe um movimento até no país que ninguém pode disciplinar os seus filhos, bater com vara, porque vai preso, né? Mas eu estou falando aqui da vara de Deus, viu? A vara de Deus pode, né? É a disciplina, é a punição, é o treinamento. Depois de alguns anos já, né, criando os filhos, eu falei, mas por que precisa da vara?
Porque muitos queriam, não, meu filho vai ser na conversa, né? No diálogo, no papo, sabe? Funciona, irmãos, até certo ponto, mas não funciona totalmente. Por isso que Deus é maravilhoso, Ele deixou a sua vara, né? E na admoestação do Senhor, aqui sim, é a instrução, é a educação, é o conselho, né? Que é a voz de Deus. Mas esses dois são indissociáveis, andam juntos na criação. A vara de Deus e a voz de Deus. Sabe por quê? Porque tem um terceiro V que você vai enfrentar, que é a voz desse mundo. A voz do inimigo de Deus, como eu falei no início, que vai tentar, né? Vem com todas as armas, com todas as forças para realmente destruir, denegrir, desacreditar, desqualificar, desrespeitar, né? Difamar, detonar, eu coloquei assim, desconstruir essa entidade que é família. É a voz do mundo. A Bíblia fala que esse mundo tem voz. Há muitos tipos de vozes nesse mundo e junta tudo, né? Nesse pacote de maldade diabólica, né? A voz do mundo é a voz do diabo, que é contra a família. É o inimigo de Deus, declarado inimigo de Deus esse mundo, meus irmãos. E você vai ter que resistir, né? E a Bíblia diz aqui, abra sua Bíblia em João, capítulo 15, Evangelho de São João, no capítulo 15, diz assim o Senhor Jesus: se o mundo vos odeia, no verso 18, 15 e 18, se o mundo vos odeia, olha só, o mundo te odeia, o crente, o salvo, é para ser odiado pelo mundo. Então, se o mundo te odeia, é normal, não acha isso novidade não. O mundo vai te odiar, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Se você é crente em Jesus Cristo, o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros, me odiou a mim. O mundo odeia o Senhor Jesus, porque Jesus veio e falou a voz de Deus que era contra as coisas do mundo, né? Então o mundo odiava realmente ao Senhor. Diz assim, olha, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Veja o verso 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei, odiaram-me sem motivo. Odiaram a Jesus sem motivo. O mundo é o inimigo de Deus. Aí o Tiago complementa e diz assim, olha, Tiago capítulo 4, versículo 4 diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser se constituir amigo do mundo, né? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o inimigo de Deus. Meu querido jovem, adolescente, homem, mulher, se você gosta das coisas do mundo, se isso te cativa, né? Você gosta de ser amigo do mundo, viver as coisas mundanas, você é um inimigo de Deus, inimigo declarado de Deus. É muito triste, né? Mas é a verdade. Você precisa ouvir. E esse mundo aqui é passageiro, mas ele quer levar muitos com ele, né? Então, voz do inimigo, a voz do mundo. E tem vários tipos de vozes, né? Eu listei aqui alguns, né? Primeiro, diz assim, a voz do povo, né? É um ditado brasileiro que eu escuto muito, diz assim, a voz do povo é o quê? A voz de Deus. Olha que loucura, né? Olha que heresia das maiores, você vai ouvir por aí. Não, a voz do povo é a voz de Deus. Aonde? Né? Nunca. Muito pelo contrário.
Eles perseguiam Jesus porque Jesus falava, né, o que eles eram. Então, não vá nessa não. Você vai ouvir, olha, Deus falou, Deus não sei o que, a voz do povo é a voz de Deus, não sei o que. Mentira do diabo. Não entra nisso, né? A voz do povo não é a voz de Deus, não. Outra voz que você vai ouvir é a voz da ciência, dos intelectuais, dos sábios desse mundo, dos cientistas, hereges e ateus, que vão desconstruir. Você vai aprender na escola, viu, jovem? Você vai lá ouvir que a Terra veio de uma grande explosão. Bum! Né? Aí bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões se formou tudo e tal. Aí apareceu água, aí veio uma amebazinha e foi, criou uma lesminha, daqui a pouco tinha uma perninha, aí saiu do mar e tal, pá, virou um macaco que hoje é você. Olha só, né? São os evolucionistas. É mais difícil compreender isso, né? Numa mente mesmo regenerada. Mais do que dizer Deus criou homem e mulher, e você é fruto de uma união. Você não veio do macaco, não. Eu posso ser, né, que eu pareço um macaco, mas você não veio do macaco, não, né? Então os intelectuais, os sábios desse mundo, cientistas, hereges e ateus, são contra Deus. Os educadores materialistas, né? Tem solução para tudo aí. As escolas estão cheias. Você vai ouvir isso, vai ser bombardeado, meu filho, minha filha, com a voz da ciência, da educação, os materialistas, né? Voz do povo, voz da ciência, voz da mídia, a mídia, né? A famosa mídia. A comunicação global nesse mundo que envolve TV, rádio, jornal, revista, autores, atores, ímpios e a famosa rede social www, né? Que envolve todo esse mundo. Podridão, tem coisa boa que você mais estão bombardeando. Hoje, as mãos do jovem, nossas crianças têm um celular, né? Que te bota tudo que você quer. E o pai dá de presente um celular para o meu filho, né? Não, ele precisa de comunicação. Eu preciso saber onde ele está. Os meus filhos não tiveram celular até certa idade, né? Não é para saber que está na escola. Olha só. Irmã Sheila está aí? Cadê a irmã Sheila? Precisa de celular na sua escola? Eu levava o meu filho, chegava na porta da escola e entregava para a senhora, que ela dita, aqui meu filho. Quando é que eu pego ele de volta, irmã Sheila, lá? Mas que horas? Que horas? Termina a sua aula lá? 11h20. Entrega o menino que horas? 7h10 às 11h20, eu sei que está sob a responsabilidade da irmã Sheila, né? Não precisa de celular lá não, ele precisa de estudar, de aprender tabuada que não sabe, 3x3. Tabuada eu aprendi ela na Ripinha lá, não era, Flores? Colégio de Padre, lá de Irunepé. Mas aí, não, 11h20 eu vou estar lá, se não tiver, deixa esperando, não vai morrer de fome não. Mas se eu tiver dodói, né, com dor de barriga, vai na coordenação, liga, papai Herbert, seu filho está dodói, venha buscar. Precisa de celular para quê? Não, mas tem que dar o celular, conversa, meu irmão. Aí é frouxo, pai frouxo, né? Pai banana, que eu vou dizer mesmo, sabe? Tem muito pai banana. Os filhos estão mandando em vocês. Tem que ter autoridade, irmãos, sabe? Então diz aqui, né? Mídia, comunicação, essas coisas aí que estão detonando as famílias, criando coisa, né? Tá tudo normal, é tudo invertido, né?
já vi, lá onde eu moro, uma criança de 4 anos ganhou o S26, né? Sei lá, S30, sei lá. Imagina. Todo tempo quer trocar, não sei pra quê. A voz do povo, a voz da ciência, a voz da mídia, a voz dos falsos profetas, os enganadores que estão nos púlpitos, né? Os religiosos. E aí abre um leque muito grande por causa do tempo, irmãos, mas voz dos profetas, né? A voz do diabo. Sabe, meus amados, o seu filho está ouvindo essa voz. Aonde ele vai? Mas será que você, pai, homem, está deixando o teu filho ouvir isso dentro da tua casa? A voz do diabo? E você com preguiça e com frouxidão está permitindo? Porque é chato, irmãos. Dá trabalho chamar atenção, sabe? Corrigir. E aí nós vamos entrar aqui, né? Mas a Bíblia diz aqui, olha, pai, criai os vossos filhos, né? Como é que está aqui? Efésios capítulo 6, verso 4. Criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora, ele tem que ouvir e sentir a vara, né? E a voz, que é para combater a voz do inimigo. Não tem outro jeito, não. Aí, irmão, não tem que ter preguiça, nem tem que ser frouxo. Eu vou chegar lá, né? Mas vara, quando fala de vara, significa autoridade, viu? A vara Deus mandou Moisés era símbolo de autoridade, né? A vara que Moisés andava sobre as coisas. Então a vara de Deus na criação dos filhos tem mesmo essa função de ser a autoridade. E eu estava falando que depois de algum tempo eu aprendi, né? Por que é que tem que dar umas varadas assim, né? Lá a gente usava cinturão, mimosa, conforme as fases, né? Porque o pecado, irmãos, é na carne. A conversinha, você vai levando na conversa, entendeu? Daqui a pouco ele não ouve tua mulher, ele não ouve você, dá as costas, vai embora. Então, a carne tem que sentir a dor da disciplina. Tem sim. Não é para espancar, para matar, que muitos estão fazendo aí, loucos, não. Nós vamos ver que tem a medida certa da disciplina, das varadas, né? Abra sua Bíblia aí, vamos ver um pouquinho da vara de Deus. Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13 e no versículo 24. Provérbios 13, 24. Escute que isso aqui é a voz de Deus, é a palavra de Deus, né? Dizendo que é o melhor para o teu filho, para a tua filha, que você tem que fazer. A ação é tua, está aqui. O que o Josué disse? Eu, né? E a minha casa, eu vou servir ao Senhor. Então eu vou servir ao Senhor, então obedeça o que ele manda. Diz aqui, olha, Provérbios capítulo 13, verso 24. O que retém a vara, aborrece ao seu filho. É o que retém a vara. Eu estava aqui nos intermediários quarta-feira e eles estavam, sabe, eu tenho a hora das perguntas, eles estão agitados, olha, pessoal, para que eu estou com, me ajudem aí e tal. Aí, eu tirei o cinturão, vou dar umas lambadas, já, e todo mundo ficou pianinho. Não foi, César? Aí minha calça caiu, eles começaram a rir de mim. Caiu, o Natanel não estava não, escapou, Natanel. Não caiu não, ficou só aqui que ela tá frouxa, né? Eu tô magro, quer dizer, mais ou menos. Mas eu peguei o cinturão, né? Uma vez eu fui lá no coleginho da Simone, que ela tentou lá a gente ajudar no João Paulo, tinha um menino que ele não tinha jeito, sabe? Aí um dia eu fui lá para fazer o pagamento dos professores, ele estava lá, aí eu digo, o que houve isso aí? Não, ele está aqui comigo, deixa eu conversar com ele. Sente aqui, meu filho, o que houve? Aí, menino pra lá, eu peguei o cinturão assim, pá! Na carteira, ele disse, agora vamos conversar, né? Aí eu disse, teu pai, tua mãe e tal.
Sabe, irmão, não é violência não, viu? Não, eu não sou violento não, mas é autoridade. O que retém a vara, veja, aborrece o filho. O filho fica até chateado. A criança gosta de ser disciplinada, orientada. Não é que ela gosta, é necessário. Entendeu? Se tem um menino que era levado da breca, era eu. E minha mãe me disciplinava. Ainda era com cipó de goiabeira. No interior. Nunca fiquei revoltado. Nunca fiquei com problema psicológico, né? Nada. Amei minha mãe até o final. Obrigado, minha mãe, pelas varadas que eu levei, sabe? E eu estou fazendo assim com meus filhos. Fiz. Não faço mais porque eu estou com problema de coluna, porque hoje seria 24 chibatadas, não, 23, né? Eu vou chegar lá, viu? Diz aqui, olha, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama, tu ama teu filho realmente? Você ama? Eu acredito que ama, né, Rodrigo? Né, Maricinha? Maricinha levou uma lapada bonita, viu? Não foi a Brem? Cadê a Cláudia, né? Eu via. Gabrielzinho vai precisar, viu, Maricinha? Aliás, a Rebeca, ela não tinha, acho que era assim. A Rebeca não tinha um mês, não. É por aí, sabe? Um dia eu cheguei, ela estava mamada, cheirosinha, toda empacotadinha, com nenhum problema aí, mas pensa uma menina braba. Aí eu fiquei olhando assim na cama, a Simone não sabia mais o que fazer. Sinceramente, meus irmãos, ela deu um giro de 360 graus assim na cama, empurrando. Aí eu olhei, não foi intuição. Aí eu, peraí que eu vou dar um jeito. Eu abri a roupinha, tirei a fralda e fiz assim, ó. Chega, ficou a marca dos meus 2 dedos. Ela fez. Dormiu. Que maravilha, né? Então, você ama, veja aqui, olha, cedo disciplina. Quando é cedo? Como eu falei, nós amamos o Gabrielzinho, mas ele vai precisar de disciplina. Ele é pecadorzinho, né? Provérbios capítulo 19, versículo 18. Provérbios 19, 18. Ô, campainha. Mas diz aqui, olha, castiga, viu? Isso aqui é disciplina. Não é espanca, não seja violento, não é isso não que estão fazendo, que a Bíblia está dizendo. Enquanto há esperança, enquanto você domina o teu filho, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais, viu? Você vai, dependendo da situação, perder o seu filho, né? Você não vai ter mais domínio. Mas diz, mas não te excedas a ponto de matá-lo, ou seja, eu coloquei assim, é na medida certa. Aí eu fiquei, mas como pode ser a medida certa, né? As varadas. Aí eu descobri com a Simone que vamos ser pela idade, né? Então, 5 anos era 5 lapadas. Botava, já sabiam, ei, não era correndo não, ei, vem cá, deite aqui, tirava o bumbum. Uma vez o Bambam veio com 2 calças, tira meu filho aqui, porque o bumbum tem carne, né, doutora Flores? Não vai ter nenhum problema. Então, 5 chicotadas, né? Cinturão e tal. 10, 12, não vai chegar a 40, eu espero, né? Porque isso aí tem que dar 39, né? Mas a última, se eu não me engano, eu não posso mais, irmão, tenho problema de coluna. Mas nesse ponto aí eu delego a Simone, quando era para ser eu, né? Também ela não pode mais agora. Eu acho que eu vou ver quem que pode fazer isso. Mas um dia desse, né? A última eu acho que foi você, meu filho? Hã? Quem? Quantas foi? 18, Rafaelzinho, bonitinho, né?
na medida certa, irmão. Não tem nenhum revoltado. Eles não nos amam, nossos filhos. Nenhum revoltado, psicológico, ok, tal. Tem não. Faça isso, Fred. Faça isso, Rodrigo. É lindo seus filhos e vocês aqui, irmãos. Viu? Qualquer coisa me chamem lá que eu... 22:15 diz aqui a palavra de Deus, olha. A estultícia, ou seja, a estultícia é o pecado, impiedade, impureza, imbecilidade está ligada ao coração da criança. Eles são sagazes, espertos, não é? Espertíssimos. Posso falar, Walter? Posso falar, Walter? Walter é meu parça. Diz que o Walter, eu não sei bem, mas de noite, o Walter foi lá, eu sei que ele descobriu e tal, que o tablet do João estava embaixo do travesseiro, né? Aí o Walter pegou e tal. Irmãos, enquanto você está dormindo, teu filho está no mundo, com a internet, com essas coisas, né? 3, 4 horas da manhã, aí acorda tudo cansado, né? Não levanta, passou a noite no computador, na internet. Com essa idade aí, esse rapazinho ali, Bambam, que eu chamo, né? Simone ainda temos, meu filho, tá na hora de dormir, né? De sábado para domingo. Quantas vezes foi confiscado o computador dele, a internet, o celular? Com essa idade aí, desse marmanjo, vai casar agora, imagina. Então, os meninos hoje estão a seu bel prazer, né? Os pais não estão nem, estão no quarto com a mãe, tá? Não estão ligando para os teus filhos. Eles estão com o mundo nas mãos dele, vendo tudo que não presta, né? E a estultice está ligada ao coração da criança. Veja, mas a vara da disciplina vai afastar dela. Não é? Provérbios 23, verso 13 e 14 diz, olha, não retires da criança a disciplina. Não retira não, por favor. Pois se a fustigares com a vara, ela não vai morrer não, né? Não vai morrer não, vai doer um pouquinho. No nosso tempo a coisa era mais dura, não era, irmão Manuel? Eu fiquei, depois de apanhar, ainda de joelho em caroço de milho. Alguém ficou aqui? Eu fiquei. Ó, César, Abraim, os velhos mesmo, né? Caroço de milho. Pensou? Amava minha mãe e meu pai, né, Jefferson? Jefferson, não vai morrer não, olha. Tu a fustigarás com a vara, e veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Tu vais livrar a sua alma do inferno. Tem pai que não quer bater no filho, mas se você não bater, meu filho, papai, você está deixando teu filho para o inferno. Então eu prefiro bater e livrar meu filho do inferno. Pode me chamar do que quiser, estou nem aí. Eu e a minha casa eu vou servir ao Senhor. Eu digo, eu cuido do meu galinheiro, né? E vou exortar, cada um cuide do seu, mas do meu cuido eu. Então, é uma resolução que eu tomei na minha vida. Provérbios capítulo 29, 15 a 17. Eu vou já terminar, irmãos, o tempo é cruel, né? Diz assim, olha, Provérbios 29, a vara e a disciplina, escute, dão sabedoria. Olha que maravilha. Quer ser sábio, ensinar o teu filho sábio? Dá-lhe umas varadas nele. Mas a criança entregue a si mesma, vem a se envergonhar, vem envergonhar sua mãe. Sabe, eu ando por aí, os moleques de 2, 3 anos, tudo se joga no meio do shopping, no meio das lojas, querendo não sei o que e tal. Que vergonha passa o pai e a mãe, né? Eu quero, né? Se não der, irmãos, é um escândalo, é uma coisa. Nós ensinamos os nossos filhos na conversa. Quantas vezes a Simone, os meus filhos eram normais, viu, irmãos? Estava aqui, teve professores aqui que estão aqui que foram deles.
Aqui na igreja, a mimosa ficava dentro do carro. Várias vezes a Simone levou os dois lá e voltava bonitinho, sentava aqui. Hoje o pai dá um brinquedo para o menino ficar se entretido na igreja. Não faça isso não, por favor. Não dê brinquedo para o seu filho trazer para a igreja, não. Aqui é casa de Deus, né? Por isso que não tem brinquedo. Brinquedo tem hora para brincar. As classes, muitas igrejas por aí, a sala de infantil é cheia de brinquedo, de boneca, de não sei o quê. Brinca em casa, brinca aqui não. Aqui é para, desde cedo, ouvir a palavra de Deus, né? Então, diz aqui, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar sua mãe, seu pai, né? Aí o pai, olha aí esse menino, coitada da mãe, né? Olha aí, o pai, olha esse menino, não sei o quê, sabe? Tenha vergonha, pai, que a culpa é tua, frouxo, né? Preguiçoso, delegando à mãe aquilo que é seu, que é para você fazer. Sabe, irmãos, tem uma hora que eu sou pai, e eu vejo os três. Mãe é mãe, escute, a mãe que gerou, a mãe que está aqui, o contato, nós não, Fred, a gente só, né, é diferente o amor de mãe, viu? E eles enrolam a mãe, os três, os quatro, quem for aqui, né? Então tem que ter o pai, tem que ter o durão. E eu combinei com a Simone, não se meta, né? Porque a mãe, a pior coisa é o filho ver que um está contra o outro. Se um vai disciplinar, deixa o pai, deixa a mãe, depois conversa, olha, né? Mas não tira a autoridade. E eles jogam, são espertos esses meninos, sabe? É porque o tempo já foi, tem muito o que falar, né? Eu não quero. Mas olha, quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho, disciplina, e dará descanso, né? Dará delícias à tua alma. Sabe, irmãos, tem muitos pais aqui chorando. Ah, meu filho, o que aconteceu? A culpa é tua, rapaz. Na hora de trazer para a igreja, na hora de disciplinar, tu foste preguiçoso, frouxo. Vai chorar mesmo, porque só resta orar, viu? Só resta orar que Deus tenha misericórdia. Mas você não foi o exemplo, eu não fui o exemplo. Eu estou casando meus filhos, não sou melhor do que ninguém, mas o legado que eu quero deixá-los é eles verem em mim um homem que realmente temia ao Senhor, buscava ao Senhor de todo o meu coração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não importa o resto. Quantas vezes eu digo a Simone, arruma os três, bora. Não, só vai com a mãe para a igreja. Que conversa, que pai frouxo, que pai preguiçoso. Se a mãe não for, que conversa, arruma os três, eu levo. Eu sou o pai, eu sou o cabeça. Horário, eles têm que ver o meu desejo de buscar o Senhor, o meu exemplo de buscar o Senhor. E eles têm na minha casa, irmãos. Quantas vezes eles sobem, eu estou orando, eu estou lendo, eu estou buscando a Deus pela minha função, mas antes tinha empresa, tinha horário, mas eu não tinha conversa, irmãos. Para mim, buscar a Deus em primeiro lugar era a prioridade na minha vida. Então diz aqui, hoje, pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, eu tenho paz, até um momento, né? Porque daqui a pouco, a Rebeca já tem o marido dela, né? Ela chegou sexta-feira com o cabelo bem aqui. Eu digo, vixe, eu não gosto, né? Ela sabe, mas se tivesse lá em casa não tinha cortado, não. Mas hoje ela tem marido, né? Eu respeito. Tá lindo o cabelo dela. Irmãos, a voz do diabo, né? A voz do mundo. A vara de Deus, e não vai dar tempo, né? Eu vou terminar porque o Valmenci já... Efésios 6 e 4. Diz aqui: criai os vossos filhos na disciplina, que é a vara de Deus, e agora na admoestação, que é a voz de Deus. Palavra de Deus. Responsabilidade do pai, primeiramente.
Viu, pais, homens, é minha responsabilidade de ensinar. Deus chamou Josué, Moisés, e tem vários versículos, né? Mas para isso você precisa primeiramente conhecer a palavra de Deus, saber a palavra de Deus. Oséias diz que o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Pai que não conhece a Bíblia, não conhece a palavra, vai ensinar o que para o filho? Então tem que primeiro conhecer, né? 2 Timóteo 2,15 é o lema do nosso seminário, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pai, você tem que saber, tem que conhecer a palavra de Deus, porque 2 Timóteo 3,5, toda a escritura ela é útil para o ensino, para a correção, para a admoestação, a fim de tornar o homem de Deus pronto, habilitado para... Então, primeiro você tem que conhecer. Depois de conhecer, obedecer a palavra de Deus. É para o pai, viu? Para a mãe, né? Eu estou chamando a atenção dos homens, do pai. Obedecer. Aí nós lemos 2 Samuel 15, né? 22 e 23. A Eclesiastes 12, 13. Estou acabando, viu, Valmir? Eclesiastes 12, 13. Diz aqui, ó. Conhecer, agora é obedecer, né? Demais, meu filho, atenta e não há limites para fazer livros e o muito estudar enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Imagina do pai crente, né? Daquele que conhece a palavra, que sabe. Então obedeça, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras e até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. 2 Pedro 1,19 diz assim a palavra de Deus. 2 Pedro 1,19. Temos assim, portanto, a mais confirmada palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, em obedecê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e as estrelas da alva nasçam em vossos corações. Voz de Deus, né? Responsabilidade do Pai de conhecer, de saber, de obedecer e agora praticar, viver, viva essa palavra. Eu tenho vários versículos, né? Mas, irmãos, para fechar, Pai, homem, o papo reto aqui é contigo, né? É com os homens. Você tome uma resolução na sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se eu tomar a resolução, a minha casa vem a reboque, né? Porque eu tenho que ser o modelo, eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que ser o padrão, e a liderança espiritual, a responsabilidade e a autoridade foi dada de Deus para mim. Não transfira para sua mulher, não seja um preguiçoso e nem um frouxo, né? Mas escute a voz do inimigo, ela vem mesmo com tudo, né? Eu falei, para derrotar, para desconsiderar, mas tem a voz de Deus e a vara de Deus. Vamos criar nossos filhos, né? Seguindo esse exemplo aqui. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós te agradecemos porque não somos nada sem o Senhor. Assim como o Senhor aprove a ti fazer Israel teu povo, o libertou da escravidão do Egito, deu uma nova vida, uma nova terra, tudo mesmo para eles. E o Senhor requereu deles temor, obediência, serviço, integridade, enfim. E aquele homem, líder daquele povo, tomou uma resolução, chamou os seus e disse: não sei vocês, mas eu, Josué, e a minha casa serviremos ao Senhor. E nessa manhã, Pai, o Senhor trouxe aqui o teu povo, e o Senhor fala e faz o mesmo desafio. E eu diante de ti
Há muitos anos atrás tomei essa resolução. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se alguém hoje aqui pela manhã que precisa tomar essa resolução, que faça o quanto antes. Aqueles que já têm, Pai, conhecimento, discernimento, sabedoria, ajuda, Senhor, na criação dos seus filhos. Sabedores que a voz da destruição, a voz do diabo é contra a família, mas temos a Tua vara e a Tua voz para reunir essa família, que possamos sair daqui assim, vencedores mesmo, Pai. Não por nossos méritos, mas pelos Teus méritos. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém.